A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, muito bom estarmos mais uma vez reunidos para meditarmos na santa vontade do Senhor. Que bom que temos hoje a tecnologia para nos unir, né? Mesmo não estando nós no mesmo lugar, mas no mesmo espírito, como igreja do Senhor, nós podemos nos reunir para celebrar o santo nome do nosso Deus. E hoje nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor sobre o tema: de que maneira temos desprezado o teu nome? Essa é uma pergunta importante. Será que de alguma forma nós temos desprezado o nome do Senhor? Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco o texto que estará na sua tela de Malaquias, capítulo 1, o versículo 6. Malaquias, capítulo 1, o 6º versículo, diz assim a palavra de nosso Deus: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Vamos orar pedindo a iluminação do Senhor sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai de amor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na tua palavra, que é santa, que é perfeita, que nos orienta, que nos mostra o caminho correto. Pedimos que o teu Espírito Santo nos traga a revelação para compreendermos os teus desígnios, para nos submetermos a eles e para desfrutarmos da obediência a ti, Senhor. Que teu Espírito Santo nos dê sensibilidade e uma mente capaz de compreender a tua vontade, Senhor. Que o nosso espírito esteja sensível à tua voz, para que em tudo possamos nos submeter à tua vontade, que é sempre a melhor para nós. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, anteriormente nós começamos falando sobre a exortação, sobre as profecias de Malaquias para o povo de Israel. Nós começamos dizendo que Malaquias viveu um período difícil da história do seu povo, porque embora eles já tivessem voltado da Babilônia, o povo estava passando por um esfriamento espiritual, o que parecia até um tanto quanto incoerente. Realmente eles tinham passado anteriormente um tempo difícil no cativeiro babilônico, tinham sido exilados de sua nação. Quando retornaram à cidade de Jerusalém, aliás, o país de Israel estava todo destruído, o templo estava destruído, e com muito sacrifício eles conseguiram reconstruir essas coisas, conseguiram reconstruir o país, estavam pouco a pouco voltando à normalidade. E embora eles ainda não tivessem autonomia política, mas eles tinham paz, eles estavam vivendo uma época de paz e também uma época de prosperidade. Pouco a pouco eles estavam voltando aos seus trabalhos, conseguindo reconstruir a sua vida. Então era um tempo que era para Israel estar feliz, era um período que era para eles estarem bem e principalmente era um período que era para eles estarem com atitude de gratidão a Deus. Mas nós vemos que Malaquias denuncia o povo de Deus pelo esfriamento espiritual e pela apatia que eles estavam vivendo. Embora o templo já tinha sido reconstruído, o segundo templo, eles viviam uma espiritualidade vazia, apenas uma religiosidade, não estavam servindo a Deus com alegria. E nesse texto nós vemos até que Deus chama a atenção especialmente dos sacerdotes. E nós vemos que em todo o livro de Malaquias, o Senhor faz uma afirmativa e o povo responde com uma pergunta cínica, sarcástica. E aí vem em seguida a correção da parte de Deus, vem a chamada de atenção de Deus, né? A demonstração dos nossos erros, do erro do seu povo. E mais uma vez nós vemos aqui a pergunta cínica do povo diante da afirmativa de Deus. Deus mostra que Ele é Pai, que Ele é Senhor e que Ele estava sendo desonrado. E a pergunta cínica do povo é: de que maneira temos desprezado o teu nome? Como nós temos desprezado o nome do Senhor? Como eles estavam fazendo isso? E também aqui fica uma chamada de atenção para nós. Como nós podemos desonrar o nome do Senhor? Seja por atitudes ou por falta delas. Seja de forma consciente ou até mesmo inconsciente. Como no nosso procedimento, no nosso dia a dia, pode haver atitudes erradas que acabam desonrando o santo nome do Senhor. Eu quero te convidar então a estar com o seu coração aberto, com a sua mente atenta, que você se desfaça agora de toda distração, para que você possa ouvir a voz do Senhor e
com atitude de humildade, se pergunte durante esta mensagem, será que eu tenho desonrado o nome do Senhor de alguma forma? E o Senhor Deus, Ele nos mostra aqui duas formas como o seu povo estava fazendo isso. A primeira forma é não honrando a Deus. Muitas vezes nós podemos não honrar a Deus. A primeira maneira que Deus aponta para o povo, como o povo estava desprezando, como o povo estava desonrando, era não lhe dar a honra de pai. Não o estava honrando como pai. É interessante nós percebermos que muitas vezes Deus ele revela a sua característica de Senhor, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador do universo. Mas muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus ele se mostra como Pai. Jesus ele fala sobre Deus como Abba Pai, uma palavra carinhosa, seria mais ou menos o paizinho da nossa língua, né? E realmente Deus, ele se mostra como um pai amoroso, como um pai carinhoso, como um pai que quer cuidar de seus filhos. Muitas e muitas vezes a palavra dos profetas, até mesmo quando era de correção, falava desse amor de Deus querendo trazer os seus filhos para perto de si. Aliás, a parábola do filho pródigo deixa muito evidente, né, que o nosso pai celestial, é um pai que quer os seus filhos por perto, mas muitas vezes nós, filhos, vamos para longe dos braços amorosos de nosso Deus, né? E como que um filho pode honrar o seu pai? Qual é a melhor forma de um filho honrar seu pai? É fazendo uma homenagem no Dia dos Pais? É comprando um presente numa data comercial? É mandando fazer uma estátua para o seu pai? Colocar o nome de uma rua como o nome do seu pai? Fazer uma placa, né, em homenagem, uma medalha de honra ao mérito? Certamente que não, querido. A melhor forma de honrarmos os nossos pais é através da nossa obediência. Nós honramos a Deus quando o obedecemos. E é isso que Deus requer de nós. Ele quer que o obedeçamos, não por medo, mas por amor, por compreender que Ele é um pai de amor. O povo de Israel constantemente se dizia filhos de Deus. E realmente Deus havia dado esse título à nação. Filhos de Abraão, filhos do Deus vivo, né? Mas não era somente uma questão de pertencer a uma nação. Ser filho de Deus tinha muito mais sentido, um sentido muito mais profundo. Tem a ver com obediência a Deus. Mas muitas vezes o que nós vemos é que o povo de Israel estava desonrando a Deus. No versículo que nós lemos, diz assim: se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? É muito justo que Deus cobre isso. Se Ele é pai, por que nós não o honramos como é devido? Por que nós não obedecemos como é justo obedecer? Como filhos, nós temos que obedecer os nossos pais. Esta é a forma correta, esse é o jeito certo, porque os nossos pais, eles cuidam de nossas vidas. E quando nós não os obedecemos, nós sofremos consequências, né? Por isso também, como Deus, Pai amoroso que Ele é para conosco, nós temos que obedecê-lo. A verdade é que quando Deus criou o ser humano, Ele nos dotou de liberdade de inteligência para tomarmos as escolhas. Deus não nos criou como robôs. Deus não nos colocou como marionetes que são manipuladas, né? Deus nos colocou como pessoas pensantes, racionais, e isso nos torna a imagem e semelhança do Deus vivo. Pessoas capazes de pensar, de racionalizar, de ver as opções de escolhas e tomar uma decisão. E nós vemos que nem sempre a humanidade tomou a melhor decisão, né? Nós somos livres para escolher o que queremos, o que quisermos, inclusive desobedecer a Deus. Quando Deus deu a Adão e Eva a liberdade de escolha, deu também a liberdade de eles escolherem o errado. Mas o Senhor alertou, olha, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus deu esse alerta, façam o que vocês quiserem, comam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, até a capacidade de desobedecer, Deus lhes deu. Mas não era para ser usada. O Senhor quer que o obedeçamos em amor. E não foi o que aconteceu com a humanidade. E também, muitas vezes, nós continuamos repetindo o mesmo erro de Adão e de Eva. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, a palavra nos diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade.
Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Querido, muitas vezes as pessoas acham que servir ao Senhor, especialmente ser crente, é ser careta, porque vem o Deus apenas das proibições, não faça isso, não faça aquilo. Quando Deus nos proíbe, é para o nosso bem. Mas nós vemos na palavra do Senhor essa orientação do sábio Salomão. Alegra o seu coração. Querido, Deus não te chamou para ser uma pessoa chata e carrancuda. Deus não te chamou para ser uma pessoa que nunca ri, que não tem alegria. Pelo contrário, nós vemos Cristo, um Cristo de rosto alegre na palavra do Senhor. Um Cristo que ia a casamentos, que ia a festas também. O que a palavra nos chama a atenção é a importância de fazermos escolhas corretas. Tudo está na sua frente. Mas não quer dizer que você tem que fazer tudo. Você tem que usar a sua mente, a sua sabedoria, o seu entendimento. E se te falta, peça a Deus que te dá. Nós temos que usar a inteligência para tomarmos as escolhas corretas, para não vir a sofrer. Porque essas escolhas que nós tomarmos terão consequências. Se você escolher as coisas certas, as consequências serão positivas. Mas se você tomar decisões erradas, as consequências serão ruins. E muitas vezes até mesmo consequências que não tem mais como você reverter. Algumas coisas não tem volta, não tem mais como você mudar o que você fez. Por isso é importante nós escolhermos com sabedoria. E é sábio aquele que escolhe temer a Deus, aquele que escolhe amar o seu pai e obedecê-lo. Então nós precisamos entender, querido, que as nossas escolhas têm consequências. E não adianta depois nós querermos colocar a culpa em Deus, né? Ou na sociedade, ou nos nossos pais terrenos, ou seja lá em quem for. Nós precisamos compreender que aquilo que decidirmos, nós teremos que lidar com isso. E as consequências serão inteiramente nossas. Por isso Deus deseja que escolhamos o obedecer, porque Ele tem sempre os melhores planos para nós. Deus nos dá liberdade para desobedecer, mas Ele nos mostra o caminho da obediência, que é muito melhor, que é muito superior, porque os planos de Deus são muito superiores aos nossos. Deus quer sempre o melhor, mas nós precisamos escolher os planos que Ele traçou para nós. Ele não vai nos obrigar. Quando desobedecemos, infelizmente deixamos de reconhecê-lo como nosso Pai. Agimos como um filho que não obedece ao seu próprio pai terrestre. Querido, se você já casou com uma pessoa, com uma mulher que já tinha algum filho, ou se você está num segundo casamento e a pessoa com quem você casou já tinha filhos também, se você tem afilhados, você sabe como deve ser difícil, né? Quando você precisa corrigir em amor, às vezes, embora não seja filho de sangue, mas você tem carinho, quer o melhor para essa criança, para esse adolescente, e às vezes você precisa corrigir, e aquele adolescente, aquela criança olha para você e diz, mas você não é meu pai. Querido, é mais ou menos isso que fazemos com Deus quando desobedecemos. Como se estivéssemos olhando para Deus e dizendo, mas o Senhor não é nosso pai. Isso é terrível, querido, quando nós agimos assim. Ou quando nós somos rebeldes com os nossos pais de carne e sangue também, quando nós os desobedecemos de forma consciente, é como se estivéssemos rejeitando a sua paternidade. A parábola do filho pródigo mostra isso de uma forma muito clara. Um filho que quis a sua herança com o pai em vida, é quase como se estivesse dizendo, pai, eu quero que o senhor morra para eu poder ter direito à herança e usufruir da minha vida. O Senhor está atrapalhando a minha vida. Era mais ou menos essa atitude do filho pródigo para com o seu pai, que apenas queria o seu bem, que o amava. E muitas vezes nós fazemos assim. Deixamos de reconhecer o amor de Deus, o seu amor paterno e sua sabedoria, quando nós o desobedecemos e não aceitamos os seus planos para o nosso caminhar. Quando nós fazemos isso, então nós deixamos de reconhecer essa paternidade amorosa de Deus. Aliás, tem muitas pessoas que precisam entender que Deus é um pai de amor. Querido, querida, talvez você que está me ouvindo, talvez você não teve um bom exemplo de pai, e isso afeta o seu relacionamento paterno com Deus. Mas eu quero te dizer que por mais que seu pai terrestre possa não ter sido o melhor pai, Deus é o pai perfeito, e Ele quer te amar, Ele quer cuidar de você, mas você precisa deixar. Precisa ser uma escolha sua. Deus é o pai de amor, mas daqueles que decidem se submeter à sua paternidade.
Você pode escolher viver de uma forma desobediente, mas as consequências, infelizmente, serão inevitáveis. Não tem como você viver longe de Deus e achar que tudo vai ser bem na sua vida. Não tem como você rejeitar o amor de Deus, a direção de Deus e achar que tudo vai correr bem. Olha só o que Deuteronômio 11, 26 e 28 nos diz, 26 a 28 nos diz. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Olha só, Deus nos dá liberdade. Ou você o obedece e vai colher a bênção, ou você o desobedece e vai colher a maldição. A consequência é inevitável, mas a escolha é sua. E o que você decide hoje? A obediência que traz bênção ou a desobediência que gera maldição? O que você escolhe? Servir um pai amoroso que sabe o que é melhor para você, embora muitas vezes nós possamos não compreender a ação de Deus? Ou você escolhe os seus próprios conceitos e preceitos de um coração enganoso e, com isso, correr o risco de ir por caminhos que vão te trazer mal, vão te trazer prejuízo e talvez até a perdição eterna, se você não se arrepender a tempo. Que você possa tomar a decisão correta, que você escolha os caminhos de Deus, que você escolha os caminhos perfeitos que Deus tem traçado para mim, para você, para nós. Olha só o que Isaías 1:3 nos diz. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Querido, não adianta você dizer que Deus é seu pai, se você não obedece. É interessante que o texto de Isaías aqui é bastante duro. Até o boi e o jumento reconhecem o seu senhor e obedecem. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa chamada Safira. E ela é bem agitada, serelepe, né? Gosta de fazer arte. Mas até ela, quando eu dou uma palavra mais dura e brava com ela, ela me obedece. Quando ela entra correndo dentro de casa, eu falo, Safira, para fora agora. Ela sai. Até um cachorro é obediente. E muitas vezes, querido, nesse sentido, nós somos piores do que animais. Temos razão, temos a capacidade de pensar e compreender o amor de Deus, e ainda assim, muitas vezes, decidimos desobedecer a Deus. Que coisa terrível, né? Que nós possamos aprender a sabedoria da palavra do Senhor e obedecer a Deus de coração. A segunda forma que o Senhor nos mostra que podemos desonrar e desprezar o seu santo nome é não temendo a Deus. Quando nós não tememos a Deus, nós estamos desprezando o santo nome do Senhor. Temor, querido, na palavra de Deus, não é no sentido de ter medo, embora algumas vezes essa palavra ganhe essa conotação, né? Tem esse sentido de termos que ter medo mesmo de um Deus irado, da ira de Deus, especialmente a ira vindoura daqueles que são rebeldes, daqueles que não se submetem ao seu senhorio. Mas nesse caso fala sobre ter respeito. Nesse sentido de ter aquele respeito de pais, de filhos e pais, né? De filhos em relação aos seus pais. E também aqui no sentido de respeito de um servo para com o seu senhor, de um funcionário para com o seu chefe. Né? A palavra mostra que Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós temos que ter respeito por Ele. Nós temos que ter temor por Ele, no sentido de saber qual é o nosso papel. E qual é o papel de Deus? De sabermos nos colocar em nosso lugar e saber que Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. O povo de Israel muitas vezes se diziam servos de Deus. Se orgulhavam de dizer que eram servos de Deus. E muitas vezes, de fato, o povo foi. Mas nessa circunstância, e algumas outras vezes também, o povo não estava sendo servo do Senhor. Não o estavam honrando. Pelo contrário, estavam se prostituindo com outros deuses. Muitas vezes a palavra, quando fala de prostituição, não é no sentido literal da palavra, mas é no sentido de o povo de Deus que estava trocando por outros deuses. E aqui nós vemos que é uma loucura, o povo estava rejeitando o temor a Deus, estava achando que Deus não existia, e estava querendo até mesmo correr atrás de falsos deuses, de nações vizinhas, deuses mentirosos, deuses que não passavam de ídolos, e que não tinham poder nenhum. Aquele povo estava vivendo a loucura de querer trocar o Deus verdadeiro, a glória de Israel, por falsos deuses, por deuses de mentira, achando que eles iriam salvá-los.
Quantas e quantas vezes nós vemos o povo de Israel caindo no pecado da idolatria, né? E isso também é um alerta para nós, porque muitas vezes nós podemos ser idólatras. Querido, ser idólatra não é só se prostrar diante de uma imagem, de uma estátua. Mas quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, você está sendo idólatra. Muitas vezes, a sua família pode ser a sua imagem, o seu ídolo, né? O seu trabalho, os seus bens, a sua saúde, o seu conforto. Querido, em primeiro lugar, nós precisamos colocar Deus e depois as demais coisas. Claro que as outras coisas têm prioridade também em nossas vidas, e nós temos que saber o lugar de cada uma delas, mas Deus tem que estar acima de tudo, né? Deus tem que ter a prioridade máxima em nosso coração, do contrário seremos idólatras. Olha só o que o versículo 6 nos diz: se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Se Deus é o Senhor, onde está o temor que compete a Ele, tanto da nossa parte quanto aqui do povo de Israel? O povo de Israel não estava temendo a Deus como seu Senhor, não estava deixando Ele direcionar a vida deles. E muitas vezes nós procedemos da mesma forma. Deus nos dá a liberdade para escolher a quem queremos servir. Deus nos dá essa liberdade, mas Ele espera que escolhamos servir a Ele, que deixamos Ele ser o Senhor de nossas vidas. Essa palavra Senhor, ela é muito profunda. Não é só um título de respeito. Eu respeito meu pai, até hoje eu chamo de Senhor. Mas não é só isso que a palavra está dizendo também. Mas é entender que Ele é o dono da nossa vida. Você compreende que Deus precisa ser o dono do seu coração? Que o mundo não pode ter senhorio sobre você? Que o dinheiro não pode ser o seu senhor? Que a fama não pode ser a sua senhora, que nada neste mundo pode ser aquele que vai direcionar o seu coração, senão Deus. Isso é deixar Ele ser o nosso Senhor. Olha o que Josué 24, versículo 15 nos diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. No final de sua vida, Josué, já idoso, ele reúne os líderes e diz: olha, vocês escolhem quem vocês querem servir. Vocês podem servir outros deuses, vocês são livres, embora isso certamente traria consequências. Mas ele diz: eu e minha família, nós decidimos servir ao Senhor. Dou graças ao bom Deus, porque muito cedo Ele me deu sabedoria para tomar essa decisão também. E eu e a minha família temos servido fielmente ao Senhor. E pedimos a Deus que nos dê graça e poder para continuarmos nessa firme decisão até o dia que receberemos a coroa da vida eterna, até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, tome essa decisão também. Tome a decisão de servir ao Senhor. O mundo te oferece muitas opções, mas a única que vale a pena é servir ao Senhor. Ele é o Deus de amor. Ele é o Senhor que nos conduz por caminhos de pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele não é o Senhor malvado. Ele não é o Senhor que maltrata os seus servos. Pelo contrário, Ele é o Senhor que nos ama. Ele é o Senhor que nos cuida. Ele é o Senhor que foi capaz de dar o próprio Filho para que os seus servos também se tornassem seus filhos, para que os seus servos tivessem salvação e perdão de seus pecados. Que Senhor maravilhoso nós temos! Não um Senhor malvado, um Senhor maldoso, um Senhor perverso, mas um Senhor que é o amor, um Senhor que é cheio de compaixão e de misericórdia. Mas nós precisamos também entender, queridos, que como o Senhor, Ele exige fidelidade de nós. O Senhor tem o direito de exigir fidelidade daqueles que são seus. Quem são seus filhos? Quem são os seus servos? Aqueles que são fiéis a eles. Não aqueles apenas que vivem de uma religiosidade, mas aqueles que realmente o amam e o temem com o coração sincero. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nos mandamentos, o Senhor nos diz: não terás outros deuses além de mim. Não terás, querido, Deus não está nos dando essa opção, embora a gente possa escolher, mas o que Deus nos diz: se você quer me servir, se você quer ser meu servo, se você quer ser meu filho, você não pode ter outros deuses em seu coração. Nada pode controlar o seu ser, a não ser a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque Ele é o nosso
único e soberano Senhor. Então não deixe que nada, querido, tome o lugar de Deus no seu coração. Seja o que for, seja algo palpável ou seja algo abstrato, seja algo visível ou algo invisível. Não permita que nada disso tome o lugar de Deus no seu coração. Se quisermos ser povo de Deus, precisamos de coração sincero, deixá-lo ser Senhor de nossas vidas. E como nós fazemos isso? Quando o deixamos conduzir as nossas vidas segundo os seus mandamentos. Quando nós o deixamos realmente direcionar o nosso procedimento, o nosso caminhar. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando que Deus seja o Senhor de nossas vidas. Da mesma forma, quando nós não permitimos, nós estamos impedindo que Ele seja o nosso Senhor. Quando nós não andamos segundo os preceitos de Deus, nós não estamos permitindo que Ele de fato seja o nosso Senhor. Quando nós abrimos mão da nossa vontade e liberdade e entregamos nas mãos dEle, para que Ele nos conduza, nós estamos deixando que de fato Ele seja o nosso Senhor. Então entenda, querido, que quando nós falamos que Deus é o nosso Senhor, tem que ser mais do que palavras, tem que ser atitudes, de realmente deixá-lo conduzir a nossa vida, colocando a nossa vontade e nossa liberdade nas mãos dEle. Senhor, o Senhor me deu vontades e me deu liberdade, mas eu de bom coração decido colocá-lo nas suas mãos, porque sei que o Senhor tem sempre o melhor para mim, porque o Senhor é sábio, porque o Senhor conhece o futuro e conhece o caminho da salvação. É isso que nós precisamos fazer, deixá-lo conduzir o nosso querer. Nós deixamos que Ele seja o nosso Senhor quando abrimos mão de uma vida de pecados e o honramos através de uma obediência radical. Radical não no sentido que muitas vezes essa palavra trouxe hoje, né, de pessoa que é intransigente, não é nesse sentido, mas é realmente obedecermos o Senhor com todo o nosso ser. Se qualquer coisa que houver significa desobedecer a Deus, então não vale a pena, por mais que possa parecer o caminho mais fácil. E muitas vezes é mais fácil desobedecer num primeiro momento, mas como vale a pena ser obediente a Deus, né? Nós precisamos entender que ter respeito pelo seu nome são atitudes concretas, que nós precisamos então ter na nossa vida atitudes que realmente demonstrem o nosso amor por Deus. Os judeus, eles respeitavam tanto o nome de Deus, que quando eles iam escrever na Bíblia o nome do Senhor, eles escreviam a ouro. E não somente isso, mas eles não proferiam o nome de Deus em alguns lugares, como um banheiro, por exemplo. Aliás, o povo de Deus tinha tanto temor de usar o nome de Deus, que se perdeu a pronúncia. Hoje nós não sabemos exatamente como se pronuncia o tetragrama, né? Alguns entendem, compreendem que seria Iavé, mas nós não sabemos exatamente, porque se perdeu a pronúncia. Mas, no entanto, queridos, eles estavam obedecendo a Deus, melhor dizendo, eles estavam temendo a Deus, honrando a Deus, apenas de formas ritualísticas, apenas com religiosidade. E não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que você escreva o nome dele a ouro. Deus não quer que você evite de falar o nome dele em lugares que muitas vezes nós consideramos lugares impuros, imundos, ou coisa assim, como se fosse apenas algo ritual. Deus quer que o respeitemos de fato no nosso dia a dia, que não seja apenas aqui no culto, mas lá fora, no nosso momento de lazer, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família. Olha só o que Salmo 51, versículo 17 nos diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. É isso que Deus quer de nós, queridos. Um coração que o obedeça, um coração que se arrependa quando errou, um coração diante dele. Aqui o que o salmista está dizendo, que Deus não quer sacrifícios. Naquela época se ofereciam sacrifícios a Deus em honra ao nome de Deus, e não que isso fosse errado, mas Deus estava mostrando que não era só isso. Não era só matar um carneiro e oferecer em sacrifício a Deus. Mas o que é mais difícil ainda hoje é realmente colocar a nossa vontade diante dele. Deixá-lo conduzir-nos, deixá-lo mostrar o caminho certo, né? Então, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Queridos, eu venho falando isso muitas vezes.
E volto a dizer, Deus não quer religiosos, Deus não quer religiosidade, Deus não quer uma igreja cheia de membros, Ele quer uma igreja cheia de filhos, pessoas que o amem, pessoas que o honrem, pessoas que de fato queiram obedecê-lo, não por medo do inferno, mas pela alegria de saber que Deus tem sempre o melhor para nós e que dessa forma também estaremos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Deus quer respeito, obediência e reverência a Ele. Querido, eu vou dar um pequeno exemplo. Quando você estiver na igreja, coloque o seu celular no silencioso, se você precisar receber uma ligação importante, se não, desligue. E que esteja com a sua mente atenta a este momento de culto, ou mesmo você que está nos acompanhando através da internet, agora esteja atento. Dedique a sua atenção a Deus, coloque-se diante dEle, desligue-se um pouco das coisas do mundo, pelo menos por alguns minutos, em reverência a Deus. Mas não é somente isso, no seu dia a dia, mostre reverência a Ele, o obedecendo, sendo um exemplo de testemunho vivo, né, de pessoa que não apenas se diz crente, mas é de fato, pessoa que não apenas se diz temente a Deus, mas teme de fato. A palavra nos diz para não tomarmos o nome de Deus em vão. Olha só o que Êxodo 20, versículo 7 nos diz. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Querido, tomar o nome de Deus em vão não é só usar de forma inadequada. Tem muita gente que diz assim, se Deus quiser, mas não permite que Deus queira, não se permite obedecer a Deus, não deixa Deus direcioná-lo. E isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é somente dizer a expressão, se Deus quiser, mas quando nós não deixamos, nós não obedecemos à vontade de Deus, nós estamos tomando o nome de Deus em vão, dizemos que Ele deve nos direcionar, mas não deixamos Ele nos direcionar. Tomar o nome de Deus em vão é se dizer pertencente a Ele, que Ele é o seu dono, mas na prática você não permite. Você se diz crente, mas lá fora mostra atitudes de ímpios, pessoas que não temem a Deus. Você se diz filho de Deus, mas não obedece como pai. Não se coloca como filho de Deus. Não deixa Ele conduzir a sua vida. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Você diz uma coisa que você não é. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Você até pode escolher viver dessa forma. Mas, querido, eu tenho que te dizer que as consequências serão inevitáveis. O que você decide então? Qual é a sua escolha? Temer a Deus ou desobedecê-lo? O honrá-lo como Pai e Senhor? Ou viver segundo o seu coração, buscando as coisas pecaminosas deste mundo, buscando os caminhos que não são aqueles que Deus traçou para nós? A escolha é sua. E eu quero concluir esse momento perguntando mais uma vez, de que maneira podemos estar desprezando o nome do Senhor? De que maneira você pode estar desprezando o nome do Senhor nesse dia? Quais são as atitudes que talvez você tenha tomado, seja de forma consciente ou até mesmo por falta de compreensão, que tem causado o desprezo do nome do Senhor? Que você possa estar se analisando neste momento. Que você tire um tempo para refletir, Senhor, será que eu tenho te desprezado de alguma forma? Será que eu não tenho lhe obedecido como pai? Será que eu não tenho lhe honrado como Senhor? Será que há atitudes em minha vida que não condizem com o que eu falo? Digo que sou teu filho e não tenho agido como tal? Digo que o Senhor é meu mestre e não tenho lhe obedecido? Que nós possamos refletir nesse momento. Como você decide viver a sua vida? Obedecendo e honrando a Deus ou vivendo segundo a sua própria vontade e caminhos? Querido, querida, a escolha é sua. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que é santa e perfeita e nos mostra o caminho da salvação. Mas também nos mostra a responsabilidade que temos de Te honrar através da nossa obediência, que temos, ó Pai querido, de Te servir, porque este é o melhor caminho. O Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Senhor amoroso. Pai, que o nosso coração não seja rebelde como o povo de Israel estava sendo, mas que o nosso coração seja humilde e sincero na Tua presença. Que o Senhor conduza o nosso caminhar. E se temos falhado, se temos tomado caminhos que não são seus, que o Senhor nos revele para que possamos mudar o nosso procedimento. E todo o nosso caminhar seja de honra ao Teu santo nome. Que a nossa vida seja para o louvor e glória do Teu santo nome, porque o Senhor é digno e merecedor. Assim nós pedimos do Teu Espírito Santo iluminação,
entendimento para mudar o nosso caminhar e sempre estar em conformidade com o teu querer. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.